Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo nosso de estudo bíblico das quintas-feiras. E eu queria te pedir de antemão, se possível, que você compartilhasse esse vídeo com mais pessoas. Escolhe umas 5 pessoas dos seus contatos e compartilhe esse vídeo para que elas possam assistir junto com a gente, tá ok? Alguns avisos: o primeiro seria o mês de missões, que já se iniciou, estamos em campanha. E eu queria te convidar aí a chamar ou a Margarete ou a Daisy no WhatsApp e pedir para ela deixar com vocês um cofrinho para você depositar a sua oferta durante o mês, né, de missões e depois devolver como forma de ofertar no campo missionário. É uma ação da equipe de missões para conseguir juntar a nossa oferta aí para o campo, tá ok? E um outro aviso seria o nosso culto de domingo pelas manhãs, tá ok? Às 8h30 nós temos a EBD e posterior a isso nós temos o culto. Eu queria te convidar a participar conosco. Estamos atendendo todas as normas, né, para poder trazer a segurança, dar a segurança para as pessoas que participam conosco. Nós, graças a Deus, temos um espaço muito amplo e muito bem arejado e por isso nós podemos sim receber pessoas aqui na igreja para cultuar ao Senhor. Então eu queria te convidar a participar conosco agora no próximo domingo, tá ok? E agora queria te convidar para a gente poder orar, pedir ao Senhor direcionamento e que Ele possa realmente falar conosco nesse estudo, né, mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos em Teu nome para poder, Deus, falar um pouco mais da Tua Palavra e principalmente aprender mais de Ti. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. E Deus, e agora de uma forma muito especial, nós só pedimos ao Senhor a Tua presença habitando em nosso meio. Que o Senhor venha, ó Deus, derramar sobre nós o Teu Espírito Santo, para que sejamos inspirados, ó Deus, instruídos e capacitados pelo Senhor, Deus, a sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Obrigado pela vida de cada pessoa que se dedica a estar acompanhando os estudos às quintas, aos domingos, e cada pessoa que proporciona para nós essa aproximação nesse tempo de pandemia. Pessoas que fazem parte da equipe e que o Senhor tem usado e nos abençoado de forma grandiosa. Muito obrigado, Deus, pelo Teu cuidado mais uma vez e amor por nós. Tende misericórdia de nossas vidas, tende misericórdia da minha vida, enquanto alguém que vai transmitir a mensagem, tende misericórdia das pessoas que vão ouvir também, para que toda essa mensagem, ó Pai, falada, venha, ó Deus, ser realmente manipulada pelo Senhor, para que venha plantar no nosso coração, ó Deus, e frutificar no tempo certo, que venha dar colheita de 30, 60, 100 por um. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Essa oração que eu faço a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém e amém. Vamos começar mais um estudo. A gente começou na semana passada a estudar aí Mateus 5, né, que trata do Sermão da Montanha. Aí a gente tem aí Mateus 5, 6 e 7, né, do início até o fim, fala um pouco do Sermão da Montanha. Eu queria voltar alguns versículos acima para a gente poder dar prosseguimento ao nosso estudo. Vamos começar aqui em Mateus 5, 10, tá bom? E vamos hoje até o final do versículo 20, tá? Mateus 5,10 diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esse aqui é o finalzinho, né, das bem-aventuranças aí que a gente tem, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, né, que ser bem-aventurado é uma alegria que ela é como se fosse uma alegria divina e perfeita, e por isso tinha tanto significado, né? Tem tanto significado, tanto para eles naquela época quanto para nós hoje também. E aqui Jesus ele fala um pouco sobre uma questão de como ser realmente, qual é o caráter que é aprovado por Deus e traz recompensas, né, de Deus para nós. E certamente aqui ele nos revela como também, na verdade, se a gente for estudar, né, os 10 mandamentos, os mandamentos, né, a lei que fala muito aqui nesse texto, revela a santidade, né?
um padrão de santidade, e aqui também ele traz para a gente o comportamento que a gente deveria ter, né? Como a gente deveria dispor em nossa vida e nos trazer, né, recompensas da parte de Deus. E aí ele continua falando sobre o sal da terra e a luz do mundo. É um texto bem autoexplicativo, né? Ele diz, olha, no versículo 13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então ele fala da questão do sabor, né? De ser temperado. E no versículo 14 ele começa a falar da luz do mundo. Ele fala, vocês são a luz do mundo. Eu acho interessante a gente, quando parar para ler, estudar isso aqui, pensar como se Jesus estivesse falando isso, sabe, pra gente conseguir assimilar de forma um pouco mais, se apropriar um pouco mais do que tem sido, né, disposto para nós aqui. Então Jesus ele fala, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Aí ele fecha com o versículo 16 dizendo, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então aqui ele fala um pouquinho sobre a questão de nós como cristãos, né, sermos sal da terra e luz do mundo. Aqui quando a gente lê, esse aqui é o fechamento, né, enfim, ele vem escrevendo as bem-aventuranças e começa a fazer essas comparações aí de quem nós somos, né, como Deus, Jesus, ele nos vê, né? E aí a gente tem Jesus, ele traz uma perspectiva totalmente diferente da realidade, assim, do que as pessoas viam e entendiam naquela época. Se a gente for, e hoje também, né, a gente pode trazer isso para o nosso mundo contemporâneo, o mundo atual. O mundo, a nossa sociedade é totalmente diferente, né? Ela age de uma forma diferente daquilo que a gente vê escrito nas Escrituras. E, de certa forma, e querendo ou não, nós vivemos em constante guerra com o mundo ao nosso redor, constante batalha, porque o mundo ele é diferente mesmo dos nossos princípios cristãos, sabe? Enquanto o mundo ele exalta, né, o egoísmo, o egocentrismo, né, a Bíblia e, enfim, o Deus, ele dá valor para a questão da humildade, né? E, enfim, o mundo também ele exalta e tenta colocar mais apoio na questão do pecado em si, enquanto a gente sabe o quanto isso quanto isso foi doloroso para Cristo, né? E aí, enfim, o mundo ele não só exalta, como tenta facilitar a forma de esconder pecados. E aqui é novamente combatido, né, na palavra de Deus em si. E depois ele começa a falar sobre o sal da terra e a luz do mundo. É uma comparação, né, enfim, das pessoas, né, do reino de Deus, assim. E aí ele fala da questão do sabor, de você ser temperado e da luz, né? Ele já fala, olha, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. E ele fala que a luz, ela não tem como ser escondida debaixo de alguma coisa, ela tem que estar no topo para poder brilhar, sabe? Para as pessoas verem aquilo. E aí ele fala, né? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E aí ele começa a falar sobre a lei, né? Ele vem falando no versículo 17 agora. Não pensem que vim abolir a lei e os profetas, ou os profetas. Não vi abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma, desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ou ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E aí ele faz essa comparação, né, da questão da justiça em si.
E, enfim, ele fala da questão do, né, o motivo pelo qual ele veio. Os fariseus e mestres da lei, eles poderiam achar, e na verdade eles pensavam isso, né, que Jesus estava vindo para poder tentar abolir a lei, ou então agir de forma contrária ao que a lei pregava. E na verdade Jesus ele disse que não foi para isso, ele veio para poder cumprir a lei. E aí a gente pode entender isso aqui como se fosse um caminho para a justiça verdadeira, sabe, de Deus, enfim, através de Jesus. E a gente tem que é possível, né, que Jesus, se a gente for olhar para as ações de Jesus em si, a gente vê que Jesus ele não veio com esse intuito. Porque se a gente for olhar para a vida de Jesus de uma forma, se a gente for olhar de forma bem sutil, mesmo a gente vê que Jesus ele nunca descumpriu nenhuma ordenança, né? É extremamente santo, correto e perfeito, uma vida perfeita. E a gente tem aí, enfim, a lei expressa em ordenanças, que são os 10 mandamentos, né, escritos por Moisés. E Jesus ele veio justamente para poder honrar essa lei, sabe, honrar a lei de Deus e ensinar o povo de Deus, que somos nós, a amar essa lei, a honrar essa lei, a praticar e ensinar essa lei, sabe. E por tantas vezes a gente vê que os fariseus e mestres da lei, eles não achavam isso, eles tinham uma impressão errônea acerca de Jesus, né? Porque ele vinha sempre, as atitudes de Jesus eram justamente diferentes da deles, né? E então eles achavam que ele estava fazendo de forma errada, né? Apesar de não ser isso, porque ele parecia que estava desafiando a lei, que os mestres da lei e fariseus eles estavam expondo. Mas na realidade, quem fazia isso, né, quem estava descumprindo essas leis eram os próprios fariseus e mestres da lei, porque eles sempre vinham com uma atitude contrária a isso, né? Eles sempre, enfim, eles eram cheios de tradições enfim, dogmas e coisas que eram contrárias à realidade da lei. E Jesus ele vem e mostra uma forma diferente de se entender e cumprir essa lei. Tanto que, se a gente for olhar o restante, a gente vai estudar, né, aos poucos o restante do Sermão da Montanha, a gente vai ver como Jesus ele vai ensinar, né, ele vai sempre fazer essa comparação, pois está escrito tal, 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 mas eu lhes digo tal, tal, tal. Então ele faz uma comparação para a gente compreender a profundidade da lei que foi escrita, expressa nessas ordenanças. E a gente tem que na vida de Jesus, a gente tem plena consciência de que ele veio para cumprir a lei, sabe? Porque desde o nascimento até a morte de Cristo, ele vem cumprindo a lei à risca, sabe? Ele obedeceu a todos os mandamentos, e só fugiu das tradições. E no final ele ainda leva sobre si, sabe? Sobre ele no madeiro a lei, sabe? Ele é crucificado. Ele é crucificado e leva sobre si a maldição que a lei tinha. E tem um texto muito interessante em Timóteo, 1 Timóteo, a partir do versículo 8. Ele fala bem assim: sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe a sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Então, a gente tem que compreender e entender que a lei, né, a forma como Jesus ele expunha através das ações dele a lei de Moisés, né, enfim, de Deus escrita por Moisés, através da vida de Moisés, não é uma forma de transpor o que foi escrito ali, e sim de cumprir de forma 100% correta e santa, como Deus queria que nós cumpríssemos a lei que foi escrita e expressa, sabe? E às vezes a gente tem uma falsa impressão, né, de que não é isso, ou não tem condição, ou não tem capacidade, mas a gente tem que compreender que a lei expressa, ela é totalmente santa, e demonstra um padrão de vida que Deus quer que nós vivamos, sabe? Apesar de a gente entender
né, as nossas limitações e, enfim, saber que a gente não consegue cumprir tudo aquilo ao pé da letra, porque e mesmo porque também a gente já, diante da lei, a gente já é condenado, porque se a gente quebra né, uma só lei, a gente já é culpado de quebrar todas elas. Então, enfim, é Jesus quem nos faz sermos capazes de nos achegar a Deus mesmo, através do sacrifício dele, do sangue dele. Porque por nós mesmos a gente não teria essa capacidade. Mas a lei, sim, ela deve ser tomada como base para nós, sabe? Como forma de termos uma vida justificada, uma vida santa diante de Deus, sabe? De buscar uma perfeição, né? Que obviamente só iremos conseguir no último tempo, sabe? Quando nos encontrarmos com Deus. E nós devemos sempre procurar cumprir e ensinar a lei de Deus. E ela deve vir, a gente ao estudar, né, o restante do texto, a gente vai ver que não está relacionado com aquilo que a gente demonstra por fora, o exterior, sabe? Às vezes as pessoas se movem por medo de demonstrar o que é errado, sabe? Mas não é isso, é justamente o interior. O nosso interior, ele deve ser mudado e modificado. E só Jesus que consegue fazer isso em nós, sabe? Só Deus, através de Jesus, consegue fazer isso em nós. E porque a gente tem que se mover sempre pelo amor em si, não pelo medo. E a gente deve obedecer essa lei e viver por causa dela. E, enfim, então aí ele termina falando justamente isso, né? Aí ele termina falando da questão da justiça, né? Se a justiça não for superior dos fariseus, mestres da lei. E eu imagino que aquele povo naquela época tinha pensado, meu Deus, como vou fazer isso? Né? Porque esses caras são padrão de santidade para nós. E você me diz que eu tenho que fazer algo além disso para poder entrar no reino dos céus? É impossível. E, enfim, Jesus ele vai lá e enfim, ele fala disso, mas é mais para nos mostrar dessa questão, dessa diferença, sabe? Daquilo que era mostrado para aquilo que era mostrado, que eu digo, exterior, para aquilo que era realmente interno, sabe? Aquilo que a pessoa tinha dentro dela, né? E quando a gente lê, né, igual a gente fez um breve estudo, uma breve pincelada aí nas bem-aventuranças, se trata muito do nosso caráter de forma geral, sabe? Enquanto seres humanos e, enfim, crentes mesmo no Senhor. Então, a gente orou um pouco sobre isso semana passada, mas que o Senhor venha realmente nos auxiliar aí, né? A sermos realmente pobres em espírito, sermos reconhecidos como pobres em espírito, sabe? Sermos pessoas que entendam o consolo de Deus. A gente fala dos humildes, né? Fome e sede de justiça. Jesus era alguém que ele não precisava ter fome e sede de justiça porque ele era a própria justiça, mas ele se saciava com aquilo, sabe, que era proposto por Deus, sabe? A saciedade dele estava nisso. Tem um texto que fala, né, da questão da comida e bebida, que Jesus ele fala que a fonte, né, a comida e bebida dele era fazer a vontade do Pai que estava no céu. Então a fonte de sustentação de Cristo era fazer a vontade de Deus, né? Então ele era saciado nisso. Fala dos pacificadores e por fim fecha nos perseguidos. Foi por onde a gente começou o estudo de hoje. Os perseguidos por causa da justiça. E não é ser perseguido por conta de uma insensatez ou talvez de uma falta, enfim, talvez por não cumprir exatamente aquilo que Deus, né, designou para você. Enfim, às vezes a gente tem disso, né, a gente age de uma forma errada ou por desobediência mesmo. Mas a perseguição, na verdade, quando a gente se propõe a ser cristão, a gente entende que nós seremos perseguidos por conta disso, sabe? Nós seremos perseguidos por conta da justiça de Deus, por praticar o bem, por praticar o que é certo, porque o mundo ele é contrário a essas coisas. E quando a gente se amolda, né, ao que o mundo ao que o mundo quer, a gente acaba não sendo mais perseguido, mas também passamos a caminhar na direção que o mundo caminha, e não na direção contrária, né, que nós deveríamos estar caminhando. E, enfim, aqui a gente tinha então um povo, né, que vivia debaixo de uma palavra, de uma lei que era manipulada, né, por esses mestres estudiosos. Jesus, e eu acredito que quando Jesus ele chega ensinando tudo isso com tanta autoridade,
né, os mestres da lei e fariseus devem ter ficado um pouco chateados, porque eles vinham de um estudo, né, eles estudavam a lei e praticavam, e entregavam a lei, né, através da prática e do ensinamento. E Jesus, ele não estudou em nenhuma escola, né, enfim, rabínica daquela época em si. Então, eu acredito que eles devem ter ficado bem chateados com isso. Tipo, como é que esse cara ensina? Que tipo de autoridade ele tem se ele nem estudou isso, né? E aí Jesus, ele vem e mostra, né? Ele ensina de uma forma totalmente diferente. E como quem tem autoridade, porque ele era reconhecido dessa forma, como quem falava, como quem tinha autoridade. E a gente vê aí que Jesus, ele não lutou contra a lei, e sim ele buscou cumpri-la até o fim. Desde o seu nascimento, né? A gente tem aqui Deus, ele fala, né, do batismo de Jesus, que este é meu filho amado, quem tem prazer, em quem me comprazo, sabe? O Pai, ele expressa a aprovação dele acerca de Jesus, né, nessa frase. E aí ele completa, né, tudo isso na sua morte, levando aí a lei a ser crucificada junto com ele, né? Estudiosos falam que os espinhos cravados aí são para mostrar, né, que a lei foi cravada, sabe? E o sangue de Cristo aí enfim, que purifica tudo isso, né? E que nos ajuda a sermos purificados diante de Deus em relação à lei, né? Como eu disse no decorrer do nosso estudo, nós somos realmente culpados diante dela, né? A lei, ela nada mais é assim para nos declarar culpados diante de Deus, porque nós somos culpados. Mas graças ao sacrifício de Jesus nós temos essa oportunidade aí. E enfim, que o Senhor venha nos ajudar, né, nos auxiliar aí a compreender essas palavras, né, de vida, palavras que são realmente vivas e eficazes, né, em nós, que ela venha realmente assim, encontre o nosso coração e nos faça almejar a buscar um caráter santo, irrepreensível e perfeito, como o de Jesus Cristo, quando ele nos ensina tudo isso. E eu quero te convidar a justamente devorar isso aqui, sabe, aprender de uma forma muito preciosa, né, a partir desse tempo que nós temos, sabe, que a gente consiga implantar na nossa mente, né, tudo aquilo que Jesus fala aqui. Eu falei para vocês já no último estudo, no último dia, na última quinta-feira, como eu tento ler, né, quando Jesus, né, quando são palavras de Jesus, eu tento ler com um olhar um pouco mais diferente, como se eu estivesse ouvindo ele falando, para que isso possa realmente penetrar no meu coração. Porque a gente precisa aprender isso, né? Aprender com o Mestre. E eu queria te convidar agora a orar para a gente finalizar. São estudos bem rápidos. Na próxima quinta-feira a gente vai estudar um pouquinho sobre homicídio, adultério, divórcio, juramentos. Enfim, nós temos uma pancada de coisas para estudar. E eu acredito que vai ser de grande valia para todos nós. Tá? Eu queria te convidar a ler aí. Eu coloquei o desafio de a gente ler, né, todas as quintas-feiras, do capítulo 5 ao 7, para a gente poder conseguir, né, enfim, absorver todas as informações. Espero que vocês tenham conseguido, senão ainda dá tempo. E aí se preparem para a próxima semana para a gente poder entrar nesses assuntos um pouco mais profundos, assim, acerca daquilo que veio expresso na lei, né? E que Deus venha nos abençoar e nos direcionar. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, muito obrigado, ó Senhor, e graças a Ti por essa oportunidade ímpar que temos de ler e de meditar na Tua Palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Deus, venha nos instruir, nos capacitar, venha perdoar nossos pecados, Deus, e nos auxiliar, Deus, nessa caminhada de preparação para nos encontrar com o Senhor enquanto noiva amada Sua, que sejamos, Deus, encontrados sem rugas, sem máculas, sejamos perfeitos diante do Senhor. Obrigado por Jesus, pela vida de Jesus, obrigado por ter enviado Ele em nosso lugar, em nosso favor. Obrigado pela misericórdia do Senhor, que se renova cada manhã em nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor por nós. E se não fosse o Senhor, estaríamos perdidos. Nos perdoa, Deus, por sermos tão infiéis ao Senhor, enquanto o Senhor continua sendo fiel e justo sobre nós e conosco. Obrigado pela vida de cada irmão que tem, Deus, se dedicado a estudar, a ler, a assistir, ó Deus, esse vídeo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor mais uma vez.
Essa oração que eu faço a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Até a próxima quinta-feira, né, com a continuação aí a partir do versículo 21, nós iremos estudar. E que o Senhor venha continuar falando nos nossos corações, falando conosco. Não deixe de participar das nossas programações, do nosso culto domingo pela manhã, assistir o culto do domingo à noite. E que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até a próxima.